Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, passadas as eleições, qual o balanço que o senhor faz da cobertura da imprensa? De um modo geral, acho que os principais veículos jornalísticos brasileiros tiveram uma atuação de boa qualidade, sem que a cobertura pendesse para qualquer dos candidatos de uma forma enviesada, mas com alguns problemas. Por exemplo, acho que enquanto os principais veículos jornalísticos do exterior classificavam corretamente, a meu ver, o candidato Jair Bolsonaro como uma pessoa de extrema-direita, os principais brasileiros não fizeram isso e se limitavam, quando muito, a dizer que ele era um candidato de direita. Eu acho que uma das missões fundamentais do bom jornalismo é fazer uma taxonomia correta do mundo e principalmente da política. E não é possível classificar numa mesma categoria candidatos como Jair Bolsonaro e Henrique Meirelles, por exemplo. Meirelles é claramente uma pessoa que defendia ideais econômicos e políticos de direita, mas que não fazia o tipo de discurso de ódio contra grupos demográficos e contra pessoas com ideologias diversas da sua, não ameaçava a imprensa, não tinha ninguém no seu campo que ameaçasse o Supremo Tribunal Federal. Então esse é um dos primeiros problemas que eu vi na cobertura dos veículos jornalísticos brasileiros da eleição. Em segundo lugar, também a falta de clareza e de coragem, talvez, de nas notícias dizer explicitamente quando qualquer dos candidatos estivesse fazendo uma declaração que não correspondesse aos fatos ou promessas que não podem ser cumpridas de maneira ostensivamente clara. Os principais veículos brasileiros se limitaram, e isso já é bom, já é um avanço, mas é insuficiente ao meu ver, se limitaram a ter boxes ou retrancas ou colunas de entidades que checam a veracidade das afirmações dos políticos. Isso é bom, mas eu acho que é pouco. Então, eu acredito que a cobertura da imprensa foi neutra. Duvido que alguém vá poder dizer que o resultado se deu por causa do favorecimento do candidato vencedor por parte dos principais veículos de informação jornalística, mas, por outro lado, há ainda problemas que devem ser resolvidos nas próximas eleições com as características que elas têm tido mais recentemente. Professor, nos Estados Unidos existe uma tradição muito mais forte dos veículos de comunicação se posicionarem politicamente por democratas ou republicanos. Aqui no Brasil isso é um pouco mais difuso. Isso é um problema? Eu acho que sim. Existe, como você diz, essa tradição já quase centenária nos Estados Unidos de que os jornais e mesmo emissoras de televisão, veículos de informação de modo geral, apoiem editorialmente um dos candidatos nas diversas eleições que lá ocorrem. Isso não significa que o veículo vá fazer o seu noticiário, a sua sessão jornalística, digamos assim, de modo a favorecer o candidato que o jornal apoia. Mas isso deixa claro e transparente para os consumidores de informação que aquela instituição jornalística prefere que o candidato X seja o vencedor e dá o endosso dessa instituição a esse candidato. No Brasil essa tradição não existe, só muito poucas vezes algum jornal apoiou claramente em editorial um candidato a qualquer posto eletivo. Talvez seja realmente a hora de o Brasil passar a considerar a possibilidade de que seus veículos façam esse tipo de abertura transparente para o público, para os seus consumidores, de modo que todos saibam que o veículo está de acordo com as ideias de um determinado candidato e gostaria que o visse vitorioso. O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.